Hoje no Cartório Contemporâneo, o impacto da LGPD com o Dr. Dixmer Valine Neto. Conheça mais sobre o desembargador Fernando Cerqueira. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Vamos conversar com o Dr. Dixmer Valine Neto, advogado especialista em Direito Notarial e Registral e consultor da Noreg BR, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Qual a importância da implementação da LGPD para as instituições e para a população e o que representa ter os dados pessoais protegidos no Brasil? A proteção de dados, na realidade, é uma questão que é praticamente cultura, né? É a cultura da proteção de dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio justamente para tentar implantar essa cultura nos brasileiros, né? Ela trata ali do nosso dia a dia, ela trouxe implicações ao nosso dia a dia. Para as instituições, por exemplo, é bom porque tem as regras bem definidas, ela sabe exatamente o que cumprir. E para nós, cidadãos, a gente passa a ter ali um maior controle sobre as nossas informações. Por exemplo, há um tempo atrás, uma empresa poderia pegar seus dados ali de um cadastro de compras, por exemplo, e fornecer para um parceiro o seu telefone, seu e-mail. Quem de nós nunca recebeu uma ligação de alguém que a gente não sabe como essa pessoa, né, como essa empresa obteve o nosso telefone, os nossos dados? Hoje, isso já não é mais possível, apesar de ainda acontecer, mas a legislação veda, né, essa transmissão de dados sem a nossa autorização expressa. Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, estabelece regras e diretrizes para coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados pessoais no país. Dr. Dixmer, qual a importância da aplicação da LGPD na atividade notarial e registral? Os cartórios, eles lidam diariamente, né, com os nossos dados pessoais. Na verdade, essa é a função dos cartórios, ele é guardar os nossos dados, as nossas informações, né? Então, desde que nascemos e até morremos, nós temos a atividade vinculada ali aos cartórios. Então, o nascimento, Duda, é registrado num cartório de registro civil. Quando nós casamos, também tem o registro no registro civil. Eventualmente, quando há uma dívida, ela é protestada no cartório de protestos. Quando vamos comprar imóveis, temos ali a atividade notarial para a lavratura da escritura e depois o registro do imóvel na escritura. Eventualmente, também fazemos ali o registro nos cartórios de registro de títulos e documentos. Então, a nossa vida toda acaba passando pelos cartórios. Então, os cartórios, eles são os detentores de nossos dados pessoais. E muitas vezes a gente tem dados pessoais sensíveis ali armazenados, né? Então, a LGPD tem muita implicação nos cartórios, sem a menor dúvida. E aí a gente tem um outro problema, porque seria uma contradição entre esses princípios, né? Ao mesmo tempo em que os registros eles são públicos, é importante que os cartórios divulguem, né? Dê a publicidade necessária para trazer maior segurança jurídica, eles também têm que zelar, têm que cuidar ali dos dados pessoais dos usuários. Então, o cartório é um grande detentor de informações, de dados pessoais, e eles têm que zelar por isso, e ao mesmo tempo eles têm que dar a publicidade adequada aos atos que são nele praticados. A LGPD se mostra como um avanço da tecnologia e da segurança para os atos praticados nos cartórios. Quais informações extraídas desses serviços são resguardados pela LGPD? E de que modo a implementação da LGPD garantiu mais segurança e mais proteção ao cidadão e aos cartorários nos atos? Então, como eu disse, os cartórios são tipicamente entidades que armazenam dados pessoais. Então, todos esses dados eles têm que ser protegidos de alguma forma, né? Então, nos cartórios nós fornecemos o nome, CPF, a filiação, guardamos inclusive dados biográficos, né? Dados ultra sensíveis. Então, essa proteção ela tem que estar inserida ali nos cartórios.
E a implementação da LGPD ali nos cartórios, ela se dá de forma a resguardar essas informações efetivamente, né? Há um tempo atrás, nós vimos que os atos, os registros, eles estavam ali acessíveis. Muitas vezes, próximo ao balcão de atendimento, tinha ali livros, né, da prática desses atos. Hoje em dia, com a implantação da proteção de dados nos cartórios, há um cuidado muito maior na guarda desses livros, na guarda dessas informações. Inclusive, nos serviços digitais de cartórios, ao acessar esses serviços digitais através das centrais, os seus dados eles são armazenados de forma diferente, são criptografados, você tem o conhecimento do para que serão usados essas informações, esses dados. Então, a LGPD trouxe uma transparência muito maior na informação, né, do usuário, para que seus dados que estão sendo fornecidos serão utilizados e a forma como serão tratados. Como a LGPD vai impactar os serviços que estão ofertados de forma online? Excelente, Duda. A pergunta é muito boa, porque os serviços prestados de forma online, agora eles têm muito mais segurança, né? Antigamente, a tramitação dos arquivos de dados era feito por e-mails, era feito por envios por sistemas sem qualquer segurança. Hoje, todas essas informações, elas transitam do usuário até o cartório de forma criptografada e os cartórios hoje, eles têm uma restrição de acesso muito maior. Eles têm um controle do acesso a essas informações. Então, somente as pessoas que vão utilizar, vão tratar esses dados, elas terão acesso aos dados. Por exemplo, uma pessoa que trata de reconhecimento de firmas, por exemplo, não deveria ter acesso, e não tem acessos mais, a informações utilizadas para lavratura de escritura. Então, essas informações elas são compartimentalizadas, né? Cada um na sua área. Como diria, né? Cada um no seu quadrado e cada quadradinho tem lá determinadas informações que somente aquelas pessoas que devem ter acesso terão acesso. Além disso, o acesso dos usuários também está muito mais controlado. Hoje, para você ter acesso a esses sistemas, para envio de documentação, para solicitação de serviços online, são necessárias senhas fortes, né? Senhas com uma quantidade maior de caracteres, com diferença do maiúsculo, minúsculo, utilização de números e letras e etc. E também a gente tem, muitas vezes também, o acesso a esses sistemas por certificados digitais, esse tipo de coisa. Então, o acesso é muito mais controlado, as informações elas estão num ambiente mais controlado e somente as pessoas que necessitam ter acesso às informações dos titulares dos dados vão ter esse acesso. Quais as adequações necessárias nas equipes dos cartórios para garantir a proteção de dados? Duda, a partir da implementação da LGPD em um cartório, a gente precisa do treinamento. Como eu disse em uma pergunta anterior, a proteção de dados é basicamente uma questão de cultura. Então, o treinamento ela vai trazer essa cultura da proteção de dados, desde o funcionário que faz o atendimento até o tabelião e o registrador. É necessário ter a cultura da proteção de dados. E isso é muito importante, porque a proteção de dados ela só vai ser efetiva a partir do momento que todos colaborem para que esses dados não vazem, para que esses dados não sejam divulgados, né? Um exemplo muito prático disso é o princípio da mesa limpa, né? Que hoje em dia os cartórios não podem ter mais aquelas mesas abarrotadas de documentos e certidões e tudo mais. Porque senão qualquer um que passe pela mesa ou que inclusive esteja sendo atendido ali teria acesso a informações de outros usuários do serviço. Então, as mesas todas são limpas, o atendimento a uma pessoa ali é exclusivamente a documentação daquela pessoa que está ali em cima da mesa. Quando o funcionário do cartório está trabalhando, quando o escrevente está trabalhando, ele está trabalhando com os documentos exclusivamente daquele ato que ele está elaborando. Então, isso é uma questão cultural e isso muda muito, né? Essa questão cultural, ela muda muito. E isso passa basicamente pelo treinamento. Também foram feitas melhorias, evidentemente, nos sistemas e processos. Isso é muito importante. Os processos do cartório mudaram, eles se tornam mais eficientes justamente para preservar ali a proteção dos dados pessoais dos usuários. O senhor avalia que a LGPD trouxe benefícios para os cartórios?
E para a sociedade brasileira? Não tenho dúvidas, Duda, que houve benefícios para a sociedade brasileira e para os próprios cartórios. Com a implementação da LGPD, eles tiveram que adaptar os sistemas. E nisso eles adaptaram não só para a área da LGPD, para a proteção de dados, mas modernizaram os sistemas de uma forma geral. Os sistemas de computador e os processos, evidentemente, né? Então, hoje nós temos sistemas de computador muito mais modernos, muito mais eficientes, e a prestação dos serviços diante dos novos processos, né, que foram implantados nos cartórios, os procedimentos adotados nos cartórios também foram modernizados. E isso nós tivemos, além da proteção dos dados em si, de uma melhoria da proteção dos dados, nós tivemos uma melhoria na qualidade de atendimento, na celeridade do processamento dos dados, das informações e, consequentemente, na maior eficiência dos cartórios. Como avalia a iniciativa da CNR em criar o programa Cartório Contemporâneo? Essa iniciativa da CNR é muito importante, né? Porque ela traz uma aproximação dos cartórios com a população. Isso é porque a partir do momento que a população começa a entender melhor os serviços dos cartórios, os serviços que os cartórios prestam, entender melhor os processos que são realizados dentro dos cartórios, passa a fazer sentido, né, a atividade para aquela pessoa. Passa a fazer sentido o porquê que a pessoa tem que se socorrer ali dos serviços dos cartórios, né? Então, por exemplo, a partir do momento que a pessoa sabe que pode fazer um inventário de forma extrajudicial utilizando os cartórios e que isso vai demandar menos tempo e muitas vezes menos custo, um custo menor, passa a fazer sentido para a população, para a sociedade em geral, a utilização dos serviços dos cartórios. E isso é de suma importância não só para os próprios cartórios, não é, Duda, que passam ali a ser melhor vistos aos olhos da sociedade, como também é bom para a população que passa a conhecer melhor e passa a utilizar os serviços dos cartórios de uma forma muito mais eficiente e com maior qualidade. Fernando Cerqueira é desembargador, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e doutor em Direito pela Universidade de Stanford. Como vai, doutor Fernando? Bom, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, dizendo que eu tenho uma honra muito grande de participar como professor honorário desta instituição e dizer da minha afeição quanto à matéria que é referente aos cartórios. Por muitos anos, o senhor teve projetos com os cartórios. Quais as metas alcançadas à frente da função de corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco e também presidente do ENCOGE? Quando eu assumi a corregedoria do Estado de Pernambuco, nós passamos a ter um relacionamento com o Dr. Rogério Bacelar, que nos visitou e começamos a fazer um trabalho conjunto, juntamente com todos os órgãos que compõem o sistema de cartórios em Pernambuco. Mas isso foi evoluindo e nós, então, assumimos a presidência do ENCOGE, né, que é o Colégio de Corregedores do Brasil, e aí sim nós passamos a ter uma convivência mais próxima, porque aí eu já não trabalharia mais apenas com os cartórios de Pernambuco, mas também com todas as corregedorias e, por conseguinte, teria conhecimento de tudo que acontecia no Brasil. O trabalho dos cartórios é um trabalho que merece um registro excepcional. Não apenas porque ele auxilia o Poder Judiciário, basicamente hoje numa gama de atribuições, né, que podem ser feitas no serviço notarial e registral, e isso reduz muito o trabalho do Judiciário, e feito por profissionais que são profissionais versados no direito e especializados na matéria notarial e registral. Então, esse aporte que ocorreu
dos notários registradores fez com que eu me apaixonasse pelo sistema, não é? pelo que fazem, não é? Pelo trabalho que realizam, o preparo dos profissionais notários e registradores, né? Todos eles hoje recebem delegação através de um concurso público dificílimo. Né? Eu penso que hoje é o concurso mais procurado no Brasil por todos aqueles que são formados em ciências jurídicas. Né? Mas a atividade notarial e registral, ela, por força da Constituição, ela é uma atividade privada, é uma delegação que ocorre do poder público para um particular e que é recrutado através de um concurso público, porque ele efetiva um serviço público de extrema relevância, mas em caráter privado. E isso chama a atenção do Poder Judiciário, porque coube às corregedorias gerais fazer o trabalho de aglutinação de todo esse sistema dentro dos seus estados, né? Porque é efetivamente uma atividade de Estado, né? e estadual, né? E as corregedorias dos tribunais de justiça dos estados, da federação, elas passam a orientar, né? E a coordenar todo o sistema de cartórios em seus estados. Isso é uma atribuição muito importante, porque aproxima o Poder Judiciário através do corregedor geral e do corregedor específico, que é um juiz que trabalha diretamente com os cartórios, né? E nós temos que nos atualizar em relação à legislação, com as resoluções que são emanadas do Conselho Nacional de Justiça, né, com a evolução das próprias leis, trazendo muitos atos que antigamente eram praticados no Poder Judiciário e hoje são praticados, desde que todos sejam maiores e capazes, são praticados no cartório, né? Então, é essa a importância que eu tenho em relação a esse trabalho que nós realizamos no ENCOGE, enquanto eu fui o presidente do Colégio de Corregedores Gerais, e, evidentemente, com a experiência que eu adquiri também no contato do dia a dia com todos os cartórios no estado de Pernambuco. No estado de Pernambuco, por exemplo, eu não deixei de ir, como corregedor, a nenhum dos encontros dos cartórios, né? Sejam eles de registro, sejam eles de notas, sejam, enfim, todos os cartórios, eu procurei dar um significado realmente da importância deles no contexto do judiciário, né? E fazer um trabalho de orientação e de aprendizado, porque nós temos muito o que aprender com os notários registradores por conta do seu preparo e da sua experiência. Então, é isso que fez com que nós fizéssemos esse trabalho junto a todos os cartórios. Evidentemente, no Estado, depois foi transmudado para nível nacional. Qual é o papel da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça? O papel da Corregedoria de todos os TJs, que são os tribunais estaduais, né? No sentido de orientar, né? de expedir normas internas, né? Geralmente, o corregedor toma todas essas iniciativas, mas conversando, dialogando com os titulares dos cartórios, né? Porque é uma atividade que é muito específica.
é uma especialização. E veja que até em todo o sistema você tem especializações diferentes. Você tem registro civil, registro de notas, registro de imóveis, protesto, enfim, nós temos várias especialidades no sistema cartorário, não é? E que no Brasil, como na Europa, funciona muitíssimo bem, e especialmente porque a atividade é aquela que demonstra a confiança para o cidadão, não é? O cartório ele dá a segurança e a confiança necessária de que todos os atos que são praticados são atos verdadeiros e legítimos. Então, por isso que é tão importante essa atividade. Como é o seu dia a dia à frente do TRE Pernambuco? Bom, eu assumi a presidência, a vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral agora no mês de outubro de 2024, né? Como vocês sabem, eu tive a experiência de trabalhar como secretário-geral da Enfam em Brasília, onde trabalhamos com os cursos e implantamos definitivamente os cursos de formação de formadores. Nós tivemos a oportunidade também de trabalhar nas duas escolas judiciais de Pernambuco, tanto a associativa quanto a escola judicial do Judiciário, né? Depois exercemos a Corregedoria Geral do Judiciário de Pernambuco, depois a presidência do Tribunal e agora eu fui eleito pelos meus pares para participar da direção do Tribunal Regional Eleitoral. É uma experiência nova, uma experiência completamente diferente, muito embora julgue, mas o Tribunal Eleitoral ele tem função administrativa, muita função administrativa. Ele não apenas julga, ele administra as eleições, não é? Então ele tem funções exponenciais administrativas, desde o registro de candidaturas ao cadastro de eleitores, não é? Enfim, a todo o controle do que vai ocorrer em uma eleição. Agora, por exemplo, nós acabamos uma eleição em 2024 e já estamos preparando a eleição de 2026. Por isso que hoje nós tivemos uma reunião lá no Tribunal Superior Eleitoral com a ministra Carmen Lúcia e a ministra Isabel Galotti, junto com todos os corregedores e vice-presidentes dos tribunais regionais eleitorais do Brasil, exatamente para programar todo o trabalho que está sendo realizado na preparação das eleições de 2026 e também na avaliação dos resultados do que ocorreu no ano de 2024. É uma experiência diferente, completamente diferente. Eu hoje estava conversando com meus colegas lá no TSE, aí dizendo, olha, como era bom se todo o Poder Judiciário tivesse a eficiência e a rapidez da Justiça Eleitoral, né? Porque tudo é rápido, tem que se decidir tudo com rapidez, os prazos são curtos, né? E enfim, ela dá uma resposta rápida e provavelmente por isso, não é? E pela respeitabilidade do nosso sistema eleitoral, foi um sistema que foi bastante combatido na última eleição geral, não nessa de municipal, mas na eleição geral de 2022, né? Não é isso? Ela foi bastante combatida, mas ela foi combatida exatamente para que se criasse um clima de dúvida na população de um trabalho que foi realizado de forma séria, correta, retilínea, com o apoio da sociedade. Quem tem a justiça eleitoral é voltada para o cidadão, não é?
E, por isso, todo o seu trabalho é voltado para o bem-estar do cidadão, para que ele vote com tranquilidade, vote com confiança. Não é? Ela não tem partido, é completamente apartidária, mas ela administra uma eleição e julga os processos decorrentes desses atos que são praticados pelos candidatos. Quais são os projetos para a sua gestão? Hoje eu estou na corregedoria, vou até lá o final do ano. No final do ano, nós temos uma eleição, mas geralmente quem é o vice-presidente corregedor, ele se torna presidente. Então, haverá uma eleição no final do ano e eu deverei, se tudo der certo, assumir a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Bem, a maior responsabilidade é realizar a eleição de 2026. Não é? Fazer o treinamento de todos os servidores, que são pessoas de altíssimo nível dentro da Justiça Eleitoral. Isso chama atenção, não é? Pelo preparo, não é? Pela eficiência, pelo entusiasmo dos servidores da Justiça Eleitoral. São muito abnegados pelo trabalho, né? E são dedicados ao extremo. Então, esse corpo que é fixo do Judiciário Eleitoral, ele faz com que não haja nenhum problema com a mudança das cabeças pensantes e dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral, porque basicamente o cumprimento da lei ela é permanente, a administração das eleições ela também é um trabalho permanente, não é? E o presidente, na verdade, o que ele vai administrar são as coisas do dia a dia, são basicamente os gastos do tribunal, o que o tribunal vai fazer, os cursos dados pela Escola Judicial Eleitoral, enfim, ele vai administrar o sistema, não é? É diferente do trabalho do corregedor. O trabalho do corregedor consiste em orientar e fiscalizar o trabalho dos juízes e dos servidores. E o presidente, ele administra, não apenas os recursos, como também as implantações das políticas de trabalho da administração da eleição. Gostou do programa de hoje? Você pode revê-lo por completo no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Siga a gente em nossas redes sociais. Eu sou Eduardo Meireles e te vejo aqui semana que vem na TV Justiça.